Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje a Câmara Municipal de Araçatuba tem a honra de homenagear com a medalha 9 de julho a desembargadora Terezinha Astolfi Caserta, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pelos relevantes serviços prestados ao município. Lembramos que os trabalhos desta sessão solene estão sendo transmitidos ao vivo pela TV Câmara, canal 6 do Sistema NET Digital, pelo Facebook e pelo YouTube, cujos links estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Araçatuba, no endereço eletrônico www.câmara.aracatuba.sp.gov.br. E para darmos início a esta sessão solene, convidamos para tomar assento na mesa de honra o vereador Dr. Almir Fernandes Lima, segundo secretário da mesa diretora, presidente desta sessão solene. Convidamos agora a doutora Renata Santos Melo, procuradora-geral do município, neste ato representando o prefeito Dilador Borges Damasceno. Convidamos agora o doutor Pedro Luiz Piedade Novaes, juiz de direito da 2ª Vara da Justiça Federal de Araçatuba. Dr. Paulo de Tarso Garcia Astolfi, procurador da República. Vereador Lucas Pavan Zanata, autor da homenagem. Convidamos agora o autor da homenagem, o vereador Lucas Zanata, para que receba e conduza até a mesa de honra desta sessão solene a homenageada desta noite, a desembargadora Terezinha Astolfi Caserta. Agora,
Com a mesa de honra desta solenidade completa, convidamos todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional e, em seguida, o hino de Araçatuba.
A Câmara Municipal se sente honrada e agradece a presença de todos que vieram prestigiar essa cerimônia em nome dos seguintes convidados. O juiz federal Dr. Cláudio Roberto Canata, a esposa do vereador Lucas Zanata, Priscila Zanata, a advogada conselheira estadual da OAB São Paulo, representando aqui o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, Keila Dias Takahashi Vieira. Também a empresária Suelen Astolfi. Agradecemos também a presença dos familiares. Vera Maria Astolfi Caserta Gabarra, irmã. Francisco Biage Gabarra, cunhado. Maria Vitória Caserta Gabarra, sobrinha. Arnaldo Augusto de Faria Silveira e Silva, sobrinho. João Pedro Caserta Gabarra, sobrinho. Rafaela Ferreira Caserta Bonini, sobrinha. João Alex Ferreira Caserta, sobrinho. Aline Cardoso Longo Caserta, sobrinha. Rosa Maria Pelho, prima. Felipe Luiz de Oliveira, primo. Savério Caserta Filho, irmão. João Caserta Neto, irmão. Também José Caserta. Roberto Junqueira de Barros, primo. Maria Rita Junqueira, advogada. Alguns convidados que gostariam de comparecer, mas que por motivos de força maior não puderam, justificaram a ausência, desejando pleno sucesso ao evento e felicitações à homenageada. Entre eles citamos o recebimento do seguinte ofício. Araçatuba, 1º de novembro de 2019. Senhor vereador Lucas Zanata, há momentos em que não conseguimos alterar compromissos agendados com muita antecedência. Por isso, lamentamos profundamente a ausência nesta cerimônia que concede à doutora Terezinha Astolfi Caserta a medalha 9 de julho. A doutora Terezinha, conhecida da minha família de longa data, queremos dizer do nosso orgulho como representante do povo em poder homenagear alguém que conquista a posição tão digna como é o significado desta comenda que será entregue a Vossa Excelência. Aproveitamos também para agradecer ao vereador Dr. Almir por nos representar nessa honrada tarefa de presidir a solenidade de tamanha relevância e cumprimentar Vossa Senhoria, vereador Lucas Zanata, pela autoria da propositura. Atenciosamente, Tiesa Lemos Marques, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Também recebemos correspondência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o desembargador federal Carlos Moreira Alves, presidente. Também do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Calduro Pandim, presidente. Também do desembargador federal Reis Fried, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a presidente desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. Também o presidente do Tribunal de Justiça, Manuel de Queiroz Pereira Calças. Também do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus. E o diretor regional do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação, Walter Volpe. Neste momento, o presidente desta sessão solene, vereador Dr. Almir Fernandes Lima, fará a abertura desta solenidade.
boa noite. Sob as graças e a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha 9 de julho à doutora Terezinha Astolfi Caserta, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pelos relevantes serviços prestados ao município. Sejam todos bem-vindos a esta casa. É uma grande satisfação recebê-los nesta noite tão especial para a Câmara Municipal e para a comunidade de Araçatuba. Estamos muito gratos por termos a oportunidade de prestar esta homenagem a uma pessoa tão ilustre, dedicada e realizadora. Doutora Terezinha, sinta-se em casa. É uma honra recebê-la, assim como a sua família, parentes e amigos que se fazem presentes. Aproveito o momento para também parabenizar o colega vereador Lucas Anata, que tomou a feliz iniciativa de oferecer a esta casa a chance de reconhecer a importância do trabalho desenvolvido por nossa homenageada, essa araçatubense que, com sua postura e dinamismo, dignifica o nome de nossa cidade por onde quer que se passe. Doutora Terezinha, que essa honraria tão importante para a nossa comunidade seja mais um incentivo para a sua dedicação em realizar. Parabéns e que Deus ilumine os seus caminhos. E para que todos possam conhecer um pouco mais da história da nossa homenageada, peço à TV Câmara que exiba, a partir de agora, um vídeo preparado especialmente para esta solenidade. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região foi um dos 5 tribunais criados a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Com a sede instalada na Avenida Paulista, centro financeiro da capital, é a instituição responsável por 50% das ações ajuizadas na Justiça Federal de todo o país. Orquestrando esta importante instituição onde atuam 41 desembargadores, 388 juízes federais titulares e substitutos, 1.684 servidores, encontramos hoje uma araçatubense, Terezinha Astolfi Caserta, desembargadora federal que assumiu a presidência da Corte em 6 de dezembro de 2018 para um mandato de 2 anos. A atual presidente do TRF3 é filha do comerciante Savério Caserta e da professora Vera Astolfi Caserta. Ela nasceu no dia 16 de junho de 1960, em Araçatuba, e é a 4ª filha de uma família de 5 irmãos. Terezinha formou-se em Direito aqui na cidade pelo Centro Universitário Toledo, em 1981, e pós-graduou-se em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Eu tive esta felicidade, que foi maior não pelo fato dela ter participado da minha atividade profissional como professor e ela circunstancialmente como aluna, mas eu tive a feliz oportunidade de conhecê-la e de ter um relativo convívio com ela. E já se mostrava naquela época uma moça séria, responsável, e me dava uma perspectiva de ser alguém que teria sucesso na vida profissional em qualquer área do direito que ela pudesse pretender atuar. E o futuro está demonstrando exatamente isso. O currículo dela é belíssimo e honra a todos nós, amigos, professores. Araçatuba se sente envaidecida com o trabalho honestíssimo e competente dessa moça, agora senhora, que assumiu tanta responsabilidade num cargo que exige seriedade, que exige honestidade, que exige determinação, e ela não chegou aí por acaso. Terezinha ingressou na Magistratura Federal em 1988.
Atuou a princípio nas cidades de São Paulo e de Santos. Conheci Terezinha lá atrás, quando estávamos nos preparando para o ingresso na magistratura. Éramos um grupo de procuradores, ela do Estado, eu da Prefeitura, e nós estudávamos com muito afinco para passarmos no concurso para ingresso na carreira de juiz federal. E eram muitos os desafios, o concurso dificílimo de âmbito nacional, e foi assim que nós nos preparamos e acabamos juntas prestando o concurso e fomos ambas aprovadas. Aprovadas, nós ficamos esperando a instalação das varas federais de Santos, porque era a nossa opção. Então eu fui para a primeira vara e Terezinha para a segunda vara federal de Santos. Então nós somos as juízas instaladoras da Justiça Federal de Santos. Em outubro de 1998, Terezinha foi promovida a desembargadora federal do TRF3, onde atuou como membro de importantes conselhos, comitês e comissões e ocupou o cargo de corregedora regional de 2016 a 2018. Fazer parte do sistema judiciário do país é para Terezinha Astolfi Caserta, segundo suas próprias convicções, uma missão que exige serenidade, seriedade, compromisso, sabedoria, mas, sobretudo, amor. Amor ao direito, à justiça e, principalmente, amor ao próximo. Aproveito esse momento aqui para, em nome de toda a nossa equipe, que acompanhou a senhora por todos esses anos, agradecer sempre o tratamento dispensado a gente, toda a competência com que a senhora sempre conduziu a nossa equipe e que marcou desde os tempos do gabinete, não é? Depois passando pela corregedoria e agora aqui nesse trabalho que a senhora tem feito à frente da presidência do tribunal. O meu sincero agradecimento em nome de todos. Obrigado. Conheço a desembargadora Terezinha Caserta desde quando ingressei na Justiça Federal. Já faz mais de 26 anos e é um privilégio muito grande conviver com ela durante todo esse período. Aprendi muito, aprendi com a sua dedicação à justiça, ao trabalho, ao zelo pelo interesse público na gestão das coisas da justiça. E agora, mais recentemente, quando ela assumiu a presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tive a oportunidade de trabalhar com ela agora na direção da Escola de Magistrados. E sempre disponível para atender todas as demandas de formação e treinamento contínuo dos magistrados. A mesma dedicação do primeiro dia que eu a conheci na Justiça Federal até hoje. De manhã à noite, pensando na justiça, trabalhando pela justiça. Então, aprendo muito com ela, é uma grande honra tê-la como colega e como amiga. Para mim é uma honra conviver diariamente com a doutora Terezinha Caserta nesses 4 anos em que eu sou juiz auxiliar. Primeiro na corregedoria e agora na presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Essa convivência só reafirma e destaca todas as virtudes que ela tem. É uma magistrada competente, fiel aos seus princípios, uma administradora dotada do mais alto espírito público, mas sem perder o olhar sensível para o ser humano, que ainda é o essencial no mundo em que vivemos. É uma líder que motiva a sua equipe a buscar a excelência e a satisfação do trabalho bem feito. Isso sempre é um objetivo e um norte a ser perseguido. E eu tenho a grata e dupla satisfação de tê-la como presidente e amiga de longa data. E por isso, recebo a doutora Terezinha, não só a justa e sincera homenagem da Câmara Municipal de Araçatuba, como também essas minhas palavras que vêm do coração. Doutora Terezinha, quero cumprimentá-la com muito entusiasmo e reconhecer que a Câmara de Araçatuba presta uma homenagem justa à senhora, que engrandece Araçatuba, que engrandece a justiça pela coragem, pela determinação, pelo equilíbrio e pela vontade de fazer com que esse país puna efetivamente aqueles que cometem crimes, principalmente aqueles que têm recursos para enfrentar a justiça e tentar procrastinar ao máximo as suas condenações. Que Deus lhe dê cada dia mais saúde e inteligência e determinação
para cumprir um histórico roteiro que vai vai gerar uma história muito linda de vida. Eu estou lamentando não poder participar, talvez, da cerimônia, mas eu estarei com a minha alma presente, meu coração estará junto com a senhora e cumprimentando-a e aplaudindo-a de pé. Terezinha está de parabéns, tem conduzido com mão muito firme e segura os destinos da nossa corte. Nós estamos muito orgulhosos do trabalho que ela desenvolve e da excelente representação que ela tem feito dos trabalhos do nosso tribunal. Eu quero cumprimentar a Câmara de Vereadores de Araçatuba por ter se lembrado desta filha de sua terra, que muito honra e dignifica essa cidade, dignifica a magistratura de São Paulo e Mato Grosso do Sul e a magistratura federal desse país. A homenagem de hoje é importante para todos nós e em especial para a família da homenageada. Muitos se fazem presentes nesta sessão, outros não puderam comparecer, mas encontraram uma forma de demonstrar o caminho, o carinho e o orgulho que sentem da querida Terezinha enviando suas mensagens. Eu sou José Astolfi, tio da Terezinha Astolfi Caserta. Você, para nós, é motivo de orgulho pelo destaque que você teve, está tendo e vai continuar tendo na sua carreira. Um beijo de todos nós para você. Obrigado. Bom dia, Tera. Hoje não poderei estar com você. Desejo tudo de bom para você e espero que na próxima homenagem poderei estar presente. Um grande beijo da tia Ju. Terezinha, te admiro. Parabéns pelo prêmio. Você bem obedece. Oi, mãe. Estou aqui em La Paz. Fiquei 3 dias sem Wi-Fi aí. Acho que você deu uma desesperada até, né? Devia esse vídeo um pouco atrasado também, mas acho que é de coração. Acho que você é uma pessoa que eu sempre considerei muito batalhadora, sempre conseguiu tudo aquilo que buscou e tudo isso que você está conseguindo hoje é super merecido. Acho que você é uma inspiração para mim, na minha carreira e como pessoa, pelo caráter que você tem e para muitas pessoas que estão ao seu redor, tanto amigos como nossa família. Acho que tudo isso que você está recebendo hoje é fruto de muita dedicação e super merecido. E queria dizer que te amo e queria estar aí, mas infelizmente calhou numa data não muito boa para mim. Mas um beijão, te amo. Quando eu voltar aí pro Brasil, te dou os parabéns e um beijo pessoalmente. Tchau, tchau. Nós recebemos aqui da Juni Feitosa, que é parente da homenageada, Juni Feitosa Astolfi, e a sua família estão acompanhando pelo YouTube. Manda abraços e beijos para a senhora. Nós estamos com um problema técnico, vamos tentar resolver, mas a gente segue em frente e depois, se a gente conseguir as mensagens, a gente coloca. Convido agora o autor da homenagem, vereador Lucas Anata, para fazer uso da palavra em nome do Legislativo de Araçatuba.
Boa noite a todas as autoridades aqui presentes, familiares, doutora, desembargadora Terezinha. É com muita honra que eu lhe ofereço, como vereadora aqui com a casa, essa homenagem. E eu gosto de refletir sobre a homenagem. E eu vim pensando à tarde no que falar, no que te dizer numa vida tão vitoriosa, com tantas glórias, mas relembrando aquilo, assim, eu ouvi uma frase que me marcou, de que o real significado das palavras é princípio de sabedoria. E nós, vivendo num momento tão importante no Brasil, onde o Brasil está buscando na sua população, está buscando um renovo, buscando e vendo uma reconfiguração de comportamento como nação, os poderes que representam o povo, não só o legislativo, mas o judiciário também. É muito importante que nós tenhamos uma manutenção de honra a esse serviço. E eu queria, antes de refletir sobre a medalha, eu queria ler 2 versículos bíblicos que, para mim, tem tudo a ver com a noite de hoje. Está em 1 Pedro 2, o capítulo 13 e 14, fala assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. A medalha 9 de julho tem um significado muito importante, porque foi em 1932, nós estávamos debaixo de um governo tirano, um governo que aboliu, à época, a nossa Constituição, um governo que legislava, que julgava, que agia apenas por decreto, fechou as casas legislativas, agiu de forma dura e opressora contra o povo. E eu tenho sentido aqui hoje, como um legislador municipal, a necessidade de nós retomarmos o orgulho, não só como brasileiros. Eu fico feliz porque eu vejo o povo brasileiro hoje se levantando, mas como munícipes, como paulistas, como araçatubenses. E é de extrema importância lembrarmos desses atos, porque se nós esquecermos o nosso passado, como que nós vamos construir o nosso futuro? E hoje nós estamos aqui homenageando uma araçatubense, daqui do interior, daqui do calor de Araçatuba, que hoje é presidente do tribunal com a maior demanda do país. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu creio que Deus te constituiu esse poder. Eu creio que Deus é chamado entre os seus atributos de um justo juiz. Na nossa história, essa medalha representa um momento que nós, paulistas, nos revoltamos contra a tirania, nos revoltamos contra a falta de justiça. E é de extrema importância relembrar a nossa história e relembrarmos o nosso propósito aqui e olhar para o momento que nós passamos hoje como brasileiros, como cidadão, e nos valorizarmos como cidadão. Eu já senti muitas vezes essa questão de não ter importância, porque somos numa cidade do interior, ou muitas vezes porque somos brasileiros, a tal síndrome do vira-lata. E isso não é verdade, porque nós fazemos parte de uma história bonita, bela, de coragem, de pessoas que se revoltaram, de pessoas que se levantaram, num momento importante da nossa história, que provavelmente, acredito que nenhum aqui estava vivo, mas se não houvesse esse levante, o que talvez seria hoje do Brasil? O que seria hoje da nossa história? Então nós estamos aqui celebrando um presente, honrando uma filha dessa terra, uma munícipe, uma araçatubense, que assumiu esse local de honra dentro do nosso Estado, e nós temos que ter orgulho. Eu senti falta do hino do Estado de São Paulo. Confesso que aqui eu já deixo uma dica. Nós temos que cantar o hino do Estado de São Paulo. Nós temos que ter orgulho de sermos paulistas, de sermos brasileiros, de sermos araçatubenses. Então, esse momento aqui de honra, da medalha, de ter essa honra ao teu posicionar, aquilo que Deus te deu, que eu creio no que as Escrituras falam, as autoridades foram constituídas por Deus para honrarmos, para ser justiça sobre os maus e honrar aquele que pratica o bem. Deus era um Deus que sempre trabalhou com o seu povo, trazendo a memória.
Deus sempre falou para o povo que aquilo que ele fazia, daquilo que acontecia com o seu povo, que eles criassem um memorial. Essa medalha é um memorial. E hoje vai se tornar um novo memorial, uma história para Araçatuba. Eu fico extremamente contente e acredito, com certeza, que jovens hoje, que já estão na carreira jurídica ou que estão nas faculdades, e eu mesmo como legislador, me sinto honrado e me sinto, abre meus horizontes. Ver você chegar, doutora Terezinha, a ser presidente do tribunal, para mim é uma motivação. Para mim, eu olho para isso e vejo como um caminho a ser trilhado, por orgulho, com muito orgulho. Então, eu queria refletir com vocês aqui um pouco, terminando as minhas palavras, da importância e do símbolo dessa honra que é dada, dessa medalha que é dada hoje. Nós lembramos do passado, nós honramos o passado, nós comemoramos o presente, e com isso nós fazemos marcas, passos a serem seguidos para o futuro. E eu falo isso de coração. Falo de coração que a tua história me motiva. Me motiva porque estar na vida pública não é fácil. As responsabilidades que temos, porque quando foi citado o governo, hoje nós temos um governo tripartido. E eu tenho certeza da importância de ser vereador e vejo até onde o caminho que você trilhou e vejo que nós, como araçatubenses, podemos chegar muito longe, mas nós temos que honrar a nossa história, nós temos que honrar o nosso presente, na perspectiva de um grande futuro. Parabéns, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por ter honrado o nome de Araçatuba. Gostaria de fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a doutora Renata Santos Melo, procuradora-geral do município, neste ato representando o prefeito Dilador Borges Damasceno, o doutor Pedro Luiz Piedade Novaes, juiz de direito da 2ª Vara de Justiça Federal de Araçatuba, o doutor Paulo de Tarso Garcia Astolfi, procurador da República, o vereador Lucas Anata e a nossa querida desembargadora federal Terezinha Astolfi Caserta, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Muito nos envaidece estarmos prestando essa homenagem a essa filha de Araçatuba. Araçatuba sempre se destacando. Nós temos aqui no Legislativo, quase que semanalmente, alguém recebendo alguma homenagem desta casa, em algum ato que ele tenha praticado e elevado o nome de nossa querida cidade. E, a esta altura, uma desembargadora da presidente regional federal da 3ª Região, uma araçatubense nata. Meu Deus, é muito bom. Isso é muito bom para nós. Ouvi aqui o depoimento de colegas de trabalho, que todos a enalteceram. A gente percebe a qualificação dos seus serviços, a qualificação de sua pessoa através dos depoimentos. Vimos aqui depoimentos de pessoas amigas de longa data, que de Araçatuba, que também nos impressionou. Vimos depoimentos de familiares e também de todos os familiares aqui presentes. Percebemos que se trata realmente de uma pessoa que merece todas as honrarias e todas as nossas homenagens, não só pelo trabalho que desenvolve, mas pela pessoa que é. O país atravessa hoje, não só hoje, ele vem atravessando momentos difíceis, momentos em que, por descuido, quase que perdemos a mão.
quase que hoje a nossa democracia não estaria mais estabelecida em nosso país, diante de tanta coisa que a gente tem visto nos noticiários, tantas coisas que nos envergonham, que envergonham esses políticos que se apoderaram do poder durante anos, levando o nosso país a uma situação quase que vexatória. Um país que era a 8ª economia mundial e hoje nós estamos perto da 100ª. Um país que tinha uma educação ilibada, uma educação que a gente vê aqui, estudando em colégios aqui de Araçatuba, na nossa faculdade de Direito, da qual também usei os bancos escolares, acredito que os mesmos, 2 anos após a sua formatura, eu também me formei nessa mesma faculdade. E isso nos enobrece ainda mais. Saber que é fruto da nossa terra, fruto do ensino que é dado aqui. E temos que nos curvar ao que o judiciário tem feito por este país. Se não fosse pelo judiciário, hoje nós estaríamos passando apertos, às vezes, até irreversíveis. E com a competência de pessoas certas, nos lugares certos, conseguimos colocar a justiça, fazer valer a justiça e trazer novamente o nosso querido país aos trilhos da democracia. Graças a Deus, as pessoas que se movimentaram, as pessoas que fizeram com que a população acordasse ainda em tempo, para não fazer com que a gente estivesse passando as agrúrias dos nossos vizinhos, como a Venezuela, como tantos outros países que vocês estão vendo o que aconteceu por estarem nas mãos de pessoas que não amam, não curtem, não impulsionam a democracia. A democracia ela pode não ser perfeita, mas ainda é o melhor que temos. E diante de uma pessoa tão gabaritada, filha de nossa terra, que enobrece tudo isso que o Brasil passou, como disse, a judicialização foi necessária. Precisamos muito do judiciário, ele não se curvou, ele prendeu pessoas que não passavam na nossa imaginação que pudessem ser presas e hoje estão aí pagando penas. Muitos outros na fila. E precisamos tomar muito cuidado agora, porque, infelizmente, o nosso topo, o nosso STF, está aparelhado. Vocês podem ver que as melhores sentenças, aquelas que realmente prenderam as pessoas que deviam ser presas, foram em tribunais um pouquinho abaixo. Não chegou no STF, não foi o STF que decidiu. Quem decidiu foram os tribunais da qual a doutora preside, que tivemos em outros estados, na mesma equação, no mesmo equilíbrio, no mesmo nível. E contamos muito com o judiciário, contamos muito com pessoas do seu gabarito para poder fazer com que o nosso país jamais perca o rumo do progresso, o rumo de melhoras para o seu povo, um povo trabalhador que está passando por agrúrias. Temos hoje 13 milhões de desempregados e temos que trabalhar, é para isso que estamos aqui, é para isso que o Legislativo está aqui, é para isso que o Judiciário está aí, e fazer com que o Executivo trilhe esses caminhos. Então, é com muita honra, com muito respeito, que a gente concede esse título à senhora. Essa medalha 9 de julho, que não é para qualquer um, não. Este ano, acho que só demos uma. Muito obrigado a todos. Foram essas as minhas palavras.
Solicito que o cerimonial desta sessão solene faça a leitura da honraria. Medalha 9 de julho. A Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 3, de 5 de agosto de 2019, concede a Medalha 9 de julho à doutora Terezinha Astolfi Caserta pelos relevantes serviços prestados ao município. Araçatuba, 1º de novembro de 2019. Autor do projeto, vereador Lucas Zanata. Assina a honraria, vereadora Tiesa Lemos Marques, presidente. Convido agora o vereador Lucas Zanata, autor da honraria, para fazer a entrega da medalha 9 de julho à homenageada, doutora Terezinha Astolfi Caserta. Nós temos outro recado para a homenageada. A Carol, a Fátima e o Heitor também acompanham pelo YouTube. Coloco agora a tribuna da casa à disposição da nossa homenageada para que possa fazer uso da palavra. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Heitor, Carol e Fátima. Saudade desse menino lindo. Saúdo inicialmente os insignes vereadores desta respeitada Casa Legislativa de Araçatuba e o faço na pessoa do presidente desta sessão, Sua Excelência o vereador Almir Fernandes Lima, que aqui representa a presidente Tiesa Marques, nossa velha amiga e vizinha. Saúdo também os componentes desta mesa e me dispenso de fazer a nominata, porque já foi feita, mas me permito também fazê-lo em nome de Sua Excelência, o doutor Pedro Piedade Novaes, juiz da Justiça Federal aqui de Araçatuba. Saúdo igualmente todas as autoridades presentes, na pessoa do excelentíssimo vereador Lucas Zanata, que, com sua propositura especialmente, me honrou, sabedora de suas reconhecidas qualidades éticas que tanto engrandecem esta instituição e contribuem para o desenvolvimento da nossa amada cidade. Meus cumprimentos e agradecimentos a todos os presentes, familiares e amigos que me honram com a presença nesta noite festiva e permito-me fazê-lo em nome de 3 apenas, mas sintam-se todos saudados da mesma forma. O meu irmão, aqui o mais velho que se encontra, Savério Caserta Filho, acho que ele não gostou que eu falei que ele é o mais velho, é a Fátima mais velha, fiquem tranquilos. A minha dileta amiga, que saudade, bom vê-la aqui, Neuza Coelho Oquida, dos bancos escolares até hoje, no meu coração. E o meu querido colega, excelentíssimo doutor Cláudio Canata, de longa data também amigo, conterrâneo, juiz de Bauru, mas que me honra muito com a presença.
Tentarei não me emocionar demais para que eu consiga falar, mas é sempre difícil tocar sentimentos tão profundos e que representam tão intensamente a longa jornada vivida e compartilhada com cada um dos que aqui estão, especialmente com aqueles que, ausentes fisicamente, tenho certeza, estão também conosco neste evento especial. Todos, absolutamente todos, foram extremamente importantes e, mais que isso, responsáveis pelo longo caminhar que me fez chegar a este momento tão especial. Esta homenagem, prestada pela minha terra natal, que tanto ofereceu a mim e à minha família, é de uma significância ímpar, verdadeiro coroamento de uma vida, e me fez rememorar todos os bons momentos, e não foram poucos, que vivi nesta terra querida, onde nasci, cresci, realizei os meus estudos. Desde o primário, no grupo escolar José Cândido, como era denominado à época, e depois o ginasial e o colegial, já revelando que o passado é remoto, porque tudo mudou de nome, no Instituto de Educação Manuel Bento da Cruz, o nosso inesquecível IE. Quantas lembranças daquele tempo feliz, até a Faculdade de Direito, na nossa sempre instituição Toledo de Ensino, que fez nascer em mim o amor pelo direito. Pelos anos dourados que ali passei, pelos bons amigos que cultivei e pelas excelentes lições que recebi, por tudo e por todos, fica a minha homenagem ao saudoso professor Dr. Wilton Osório Meira Costa, que me despertou e me estimulou para a carreira pública, na qual me realizo plenamente a cada dia há mais de 31 anos. Revelando de novo. Desculpa, gente. Aqui fiz inúmeros amigos preciosos com os quais compartilhei momentos memoráveis. Dentre tantos, não posso deixar de referir a saudosa Helena Furtado, que se foi prematuramente, mas que vive fortemente nos nossos corações. A esta cidade e ao seu povo generoso, meus sinceros agradecimentos pela acolhida fraterna ao meu querido e saudoso avô João Caserta, que, com minha avó Teodolinda Trevelin, irmãos e filhos, aqui chegaram cheios de esperanças e acabaram por fincar raízes nesta terra fértil, que viu a família Caserta crescer e compor sua história. Assim foi com o meu saudoso pai, Savério Caserta, que se instalou no ramo do comércio de cereais, na rua Guapeí, por décadas com a máquina São Roque. Dotado da real sabedoria do homem simples, de caráter e retidão inabaláveis, com seu amor incondicional à família, nos ensinou o valor da resiliência, da empatia, da solidariedade. Minha mãe, Vera Astolfo Caserta, de saudosa memória, alfabetizou milhares de crianças em diversas escolas da cidade. Educadora rigorosa, não menos com os filhos do que com os alunos, nos legou os mais sólidos valores da ética, da disciplina, da cultura e do labor. Amor e saudade eternos, onde quer que estejam, estão sempre comigo, a iluminar meu caminho. A eles e aos meus irmãos Fátima, Savério, Vera, João, aos sobrinhos Camila, Carolina, João Pedro, João Alex, Rafaela, Fernanda, Vitória, Vinícius, Beatriz, aos sobrinhos netos, Heitor, João Henrique, aos irmãos e sobrinhos de coração, Fernando, Francisco, Rodrigo, Eric, Aline, Túlio e Arnaldo, gratidão infinda. Minha grande família, sempre unida, ninguém solta a mão de ninguém. Nesta terra, recebi o bem mais precioso que Deus me concebeu, meu filho Henrique, razão do meu viver, que me enche de orgulho e alegria há 27 anos, e bem sabe preservar os mais caros valores cultivados por nossa família. Formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, advoga em São Paulo, na área da propriedade intelectual, com competência e dedicação extraordinários. Infelizmente, como vocês viram, não pôde estar presente, em razão de viagem anteriormente agendada, mas está sempre no meu coração. E nesta terra iniciei minha vida profissional rumo à carreira que abracei como sacerdócio. A magistratura, os meus colegas aqui bem sabem disso, exige uma vida de devoção, dedicação, sacrifício e autovigilância, dada a gravidade da responsabilidade e o excesso do trabalho. Mas, por outro lado, é extremamente gratificante.
cada decisão que proferimos, buscando levar justiça aos que têm direito, principalmente aos mais carentes, nos dá força para continuar. Hoje, no exercício da presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, os desafios são maiores e de outra ordem. Com jurisdição nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, é composto por 274 unidades judiciárias, entre varas federais e juizados especiais federais, instaladas em 51 cidades, contando com mais de 6.000 servidores, 388 juízes e 41 desembargadores, responsáveis pelo curso de mais de 3 milhões de processos, registrando-se uma média de distribuição de mais de 630 mil processos por ano. Ao ser eleita e assumir a presidência, em março de 2018, adotei como meta principal a expansão do sistema de processamento eletrônico, visando alcançar maior celeridade na prestação jurisdicional. Desde então, registrou-se um crescimento exponencial de quase 229%, tendo sido distribuídas no PJE, o processo judicial eletrônico, mais de 1.400.000 ações, tramitando atualmente, em meio eletrônico, quase 2 milhões de processos, que representam mais de 70% do total em curso na Terceira Região. Lançado o projeto TRF3 100% PJE, em novembro de 2018, até o momento foram digitalizadas cerca de 63 milhões de páginas de mais de 219 mil processos, projetando-se para, até o final de 2019, mais de 36 milhões de cópias, equivalentes a 148 mil processos. Permitiu-se, assim, repensar o conceito atual de funcionamento das unidades processantes, otimizando o aproveitamento de pessoal na busca de celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional, por meio de novas propostas organizacionais que possibilitem a equalização da carga de serviço e a racionalização dos escassos recursos disponíveis. O projeto EVARA já está em fase de implantação na subseção de Santos, com um novo modelo de secretarias e varas. O processo eletrônico propicia ainda a realização de audiências por videoconferência, conectando presídios e fóruns para oitiva de réus e testemunhas, além de sessões virtuais no tribunal e sustentações orais por advogados sediados no interior, gerando economia de recursos e prevenção de riscos. A eliminação de autos físicos permite a readequação e redução dos espaços ocupados, com sensível economia no pagamento de aluguéis, IPTU, condomínios e despesas gerais de manutenção. Com isso, é possível o desenvolvimento de projetos estratégicos e investimentos, especialmente no parque tecnológico. A economia gerada oportunizou ainda a realização de concurso público para ingresso de juízes e servidores. Esforços também foram concentrados em ações voltadas à sustentabilidade, alcançando-se grande economia de recursos naturais e materiais, além de projetos que fomentam debates e ações visando a conscientização sobre direitos humanos e para a redução das desigualdades. Mas a grande dificuldade enfrentada na administração de um tribunal do porte do TRF3 é de ordem orçamentária. As restrições e contingenciamentos são severos, ultrapassando 25%, e impõem retroagir ao limite orçamentário de 2016, não obstante a Justiça tenha crescido nesse período e os custos também. A principal consequência é a crescente redução do quadro de pessoal, tendo em vista a limitação imposta para a reposição de servidores, que se desligam por motivo de aposentadoria e falecimento, que gera concessão de pensão. A Terceira Região já atingiu o total de 520 cargos vagos, sendo 493 com impacto orçamentário, ou seja, decorrentes dessas aposentadorias e falecimentos com pensão. O que fazer, então? Quando faltam recursos, deve sobrar criatividade e disposição para muito trabalho. Assim, foi criado o primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário em nível nacional, como forma de incentivar a cultura da inovação,
em um espaço livre e horizontal que possibilita o desenvolvimento e a cocriação de ideias, buscando soluções conjuntas para os desafios enfrentados na gestão administrativa e na prestação jurisdicional, com incentivo à idealização de projetos e à troca de experiências para o aprimoramento dos serviços prestados pelo Judiciário, na busca da sua missão institucional. Voltando agora os olhos para a atividade jurisdicional, a Justiça Federal julga ações do mais alto relevo, e eu mesma já julguei ações de alta complexidade. Apenas para rememorar, porque aqui também já foram citados esses casos semelhantes, como integrante do órgão especial do TRF3, que sou desde 2002, atuei como relatora na Operação Anaconda, que foi uma das primeiras grandes operações policiais ocorridas no Brasil, processo que teve grande repercussão nacional, que resultou na prisão e condenação de juiz federal, delegados e agentes da Polícia Federal e advogado. Concluído em tempo recorde de 1 ano, não obstante o elevado número de réus, testemunhas, o grande acervo probatório entre apreensões e interceptações telefônicas e a interposição de inúmeros recursos e habeas corpus. O julgamento final, pelo colegiado, durou 3 dias consecutivos, sendo 1 dia e 1 noite inteiros apenas para a leitura de relatório e voto de mais de 1000 páginas, apenas para que os senhores conheçam um pouco da vida dura de um juiz. Muitos foram os desafios ao longo dessa jornada. Para enfrentá-los, buscava inspiração na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada adiantaria. Parafraseando São Paulo, então, eu diria que, ainda que o magistrado tenha o dom da argumentação persuasiva, o conhecimento de todas as leis e de toda a ciência jurídica, a habilidade no manejo de todas as técnicas e de todos os métodos hermenêuticos, ainda que o juiz trabalhe dia e noite, entregando o seu corpo e a sua mente à exaustão, se não se orientar por algum senso de justiça, tudo isso de nada lhe adiantará. Incumbe, então, ao magistrado manter aguçado o sentido de justiça. Isso só será possível se sua alma puder manter-se humilde, a despeito da vaidade típica dos mortais. Há que ser puro, sem ser ingênuo, para não cair nas armadilhas dos perversos. Há que conter a moderação dos sábios orientais, além da força e da coragem dos mais bravos guerreiros. Deve assim portar-se o magistrado ao pressentir qualquer risco aos direitos fundamentais e às instituições democráticas, afastando o estiolamento dos indivíduos, como fizeram tantos dos magistrados brasileiros em momentos tristes, porque passou nossa pátria. E latente o risco, não vacilar em defender o Estado de Direito, ora ameaçado pela força dos canhões, ora comprometido pelos comandos revestidos de uma juridicidade apenas aparente. Senhoras e senhores, agora encerro penitenciando-me por tê-los cansado. Honrada por estar sendo acolhida por esta especialíssima casa, da minha amada cidade natal, e porque, consciente da nossa humilde condição humana, rogo a Deus que nos proteja, a fim de que possamos cumprir, cada um, o seu papel, e legar ao João Henrique e ao Heitor, nos olhos de quem vejo espelhados os sonhos e as esperanças de todos os filhos desta terra, o cumprimento do próprio direito, um mundo melhor, permeado pela justiça e pela caridade. Um mundo onde todos, sem exceções, sejam iguais e respeitados nas suas diferenças, agraciados com as mesmas oportunidades e os mesmos direitos, sem distinções ou discriminações, porque o mundo somente será efetivamente melhor
quando for para todos, e não apenas para alguns. Muito obrigada. Nada mais havendo. Fiquei muito emocionado com o seu discurso. Meus parabéns. Olha, estou muito honrado de estar aqui hoje presidindo essa sessão. Foi muito salutar, aprendi muito aqui hoje e vejo que o nosso país está nas mãos, pelo menos o judiciário, nas mãos das pessoas certas. Temos aqui o Dr. Canato, o Dr. Paulo, o Dr. Astolfi. Só aqui a gente já vê o poder que nós temos, de pessoas conscientes, para poder fazer com que o Brasil consiga travar essa luta e chegarmos a essa condição, um Brasil para todos, né? Um Brasil justo para todos. E sem justiça e sem democracia, a gente não chega em lugar algum. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, que foi realizada sob a graça e a proteção de Deus. Agradeço todos que nos prestigiaram, aos vereadores da Câmara de Araçatuba, às autoridades presentes, aos funcionários desta Casa de Leis, ao público das galerias do plenário e àqueles que nos acompanharam pela TV e pela internet. Obrigado e boa noite.